Aleluia. Levanta as tuas mãos. Deixa o que a letra dessa música nos inspirou em frases de consagração. Não deixa ser apenas uma música, mas que seja mesmo a declaração do teu coração. Tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar hoje à noite. Abro o meu coração hoje a Ti. Vamos fazer valer a nossa vinda. Não estamos aqui para cumprir um ato religioso desprovido de um coração sincero e contrito, mas estamos aqui para a comunhão dos filhos com o Pai. Obrigado, Pai. Somos gratos por nos abrir essa porta. Queremos usar desta oportunidade para uma aproximação. Desejamos essa entrada, esse aumento, esse acréscimo. Tenha liberdade para operar salvação nas nossas vidas. Estamos determinados a prosseguir na nossa consagração. Não julgamos ter alcançado, mas prosseguimos nesta noite para alcançar. Tenha liberdade, Senhor, de nos instruir na Tua palavra, com a Tua unção. Nos sujeitamos. Diga isso. Eu declaro ser bem-vinda à Tua vontade, Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Você pode sentar, obrigado, fizeram um trabalho excelente. Guarda essa música, a gente vai precisar dela no final, tá certo? Glória a Deus, amém. Boa noite a todos, que a graça e a paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Esse é o propósito de Deus. Ele começou uma boa obra e Ele está muito animado para dar continuidade. Não estamos esquecidos de Deus, amém? Nem sempre a gente tem uma carga emocional, né, que torne estranho ou diferente a nossa forma de viver. E se a gente relaciona, né, o agir de Deus a essas emoções, pode ser que você se sinta só alguns momentos. Mas Deus é Espírito, amém? E o Espírito nem sempre está sendo identificado pelas emoções, nem pelos 5 sentidos. A única forma de identificar a parte espiritual é pela fé. E eu fico muito animado porque você tem fé. Amém? É só querer usar e desfrutar. Esse é o nosso culto. É um encontro, né? Uma oportunidade orientada mesmo por Deus para praticar a fraternidade e também expor as nossas vidas, as unções, as autoridades que Deus levantou para nos assistir. Você está num lugar que Deus programou para te assistir. Você não deve sair daqui vazio, você deve receber o que Deus colocou na mesa. Ele pensou a teu respeito. Aquela carência, aquela necessidade que você vai ter ou está tendo agora, Deus tem provisão. No plano de Deus você vai sair daqui suprido, amém? Glória a Deus. Deus é um bom pai. Ele diz, se uma mãe não se esquece, né? Pode uma mãe esquecer de um filho quando amamenta, muito menos Deus vai esquecer da gente. Então estamos debaixo de um olhar cuidadoso do nosso Pai. Somos gratos pela oportunidade de estar participando daquilo que Deus está fazendo aqui, né, nessa região de Brasília. Brasília está sendo tocada em todas as asas, amém? Todos os lugares, Deus está realizando um trabalho extraordinário. Começou uma pequena chama, né, lá no Guará, com o pastor Joselito, e olha que essa chama se espalhou e hoje está com você. Você é um representante dessa chama, dessa unção, desse chamado, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso hoje à noite. Tem vindo um cuidado no meu coração, não com respeito especificamente
a igreja aqui, mas o corpo de Cristo. Eu acredito que Deus tem uma expectativa, Ele aguarda, né, a gente em uma maturidade. Deus proveu, né, teve o cuidado de prover para o nosso crescimento. A Bíblia diz que Ele concedeu as unções, os dons, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem. Se é até que todos, envolve você. Amém? Tem um crescimento previsto para a tua vida. Deus não quer te encontrar nessa faixa etária infantil, né? Criança o tempo todo. Deus espera que você desenvolva, que você cresça. Eu não sei qual é o teu grau de conhecimento, mas às vezes ficamos esperando esse crescimento acontecer como se fosse apenas um ato da responsabilidade de Deus. Mas o crescimento agora está na nossa responsabilidade. A Bíblia fala sobre acolher com mansidão a palavra, né, que é dada com o propósito de ser implantada, de fazer parte da nossa vida. Tem na palavra as instruções sobre a vida. O próprio Jesus disse: examine as Escrituras, né, porque são elas que dão esse testemunho, para que por meio delas, das Escrituras, o entendimento, o conhecimento, e esse conhecimento liberta, esse conhecimento vai ampliar a nossa expectativa. Nesta noite eu quero te dizer, tem algo que você precisa fazer. Então queria que você ficasse bem atento, porque se não for feito, o processo de crescimento na tua vida não vai acontecer. E se o crescimento que Deus espera que aconteça, né, não vier a ser uma realidade, isso vai te limitar, vai te deixar paralelo às bênçãos que Deus pensa a teu respeito. E eu te digo, se essas bênçãos forem viabilizadas e te alcançar, você vai ser alguém muito feliz, você vai ser frutífero, você vai estar mesmo naquela condição que 1 Pedro diz, né? Aquele que estas palavras vai estar ativo e frutífero. Duas coisas que medem, né, o nosso bem-estar, a nossa saúde espiritual. É estar ativo, diga comigo, ativo e frutífero. Ou seja, ativo e frutificando. Eu não sei como está você. Não é certo essa vivência, né, que a gente repete pela educação que a gente recebeu, da religiosidade, da educação religiosa que nós recebemos, que faz com que alguns fiquem para trás. Não é o que Deus ensinou, não é o que está na palavra de Deus, mas muitas vezes a cultura religiosa que nos evangelizou passou essa ideia. E mesmo tendo nascido de novo, estamos parados, bloqueados por essa falta de entendimento que envolve a nossa responsabilidade. O tema da nossa mensagem hoje à noite, para você poder se situar, tem muito a ver com o que nós cantamos aqui, principalmente na última música, é consagrando a Deus os seus dons e talentos. Diga comigo, consagrando a Deus meus dons e talentos. Tem muita gente, muitas pessoas fora, né, do que chamaríamos da pista, do lugar de atuação, do lugar onde as coisas acontecem. Tem muitos admiradores, pessoas que estão apenas assistindo, por não entender que eles fazem parte do processo. A educação religiosa passou essa ideia, né? Que o ministério, ou aqueles que estão chamados para o ministério da palavra, na Igreja Católica, né, o clero, a ordem, né, que tem lá, os demais só assistem, os outros estão privados, são leigos, incapazes
de compreender por eles mesmos, de orar por eles mesmos, dependendo de uma intercessão. Quando o Novo Testamento aponta, né, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora é para todos terem ousadia para participar daquilo que é Deus, daquilo que Deus tem. É para todos participar. Isso envolve você. E às vezes a gente se converte, vem para a igreja evangélica e continua admirando apenas o ministério, né, o presbitério, o diaconato, os 5 dons ministeriais. E a gente coloca um olhar nos vocacionados, aquelas pessoas que têm um chamado da parte de Deus, e nós somos dependentes, né? Somos incapazes, leigos. Eu estou aqui nesta noite para dizer que você não é leigo e você não é incapaz. Que Deus te vê como filho, tem algo que compete a você, mas você precisa deixar esse comportamento tímido, retraído. Às vezes tem pessoas extrovertidas no convívio social, mas tímidas nas ações espirituais. Não tem iniciativa, não corresponde ao ID, à instrução. Tem essa ideia, não mereço, não posso, não sei. Hoje vim falar sobre consagrando seus dons e talentos a Deus, se colocando mesmo à disposição, porque é dessa forma que a palavra fará sentido para você. A gente não pode estar esperando que as promessas de Deus, elas se cumpram quando a gente chegar no céu. Boa parte das promessas de Deus, quase a totalidade daquelas que temos, é para essa vida. Você está comigo? É para desfrutarmos aqui. Não só para nos beneficiar, mas também para nos capacitar. Tem pessoas precisando de ajuda, e para ajudar você precisa ser forte. Tem pessoas precisando de ajuda, mas para ajudar você precisa ser suprido. É por isso que a Bíblia diz que Deus pode nos fazer abundar em toda graça, com o propósito da gente ter sempre em tudo ampla suficiência, para a gente poder superabundar em toda boa obra. Deus precisa que você seja abençoado. Você está comigo? Ele te abençoou e Ele quer essa bênção produzindo o efeito da intenção do coração dele. Mas se você diz, se Deus é o que abençoa e Ele quer me ver abençoado, o que está faltando? Você corresponder. Porque Deus não pode chegar na tua vida fazendo o que Ele quer. Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu escolhas. É aí que entra o processo do relacionamento com Deus, né? Consagração, é você fazer uso da sua vontade e colocar à disposição de Deus, espontaneamente, não é por força, não é forçado. Eu gosto de dizer, principalmente quando estou ensinando sobre oração, que consagração é um ato humano. Consagração não é um ato divino, não é algo que Deus faz no nosso lugar. Porque se Deus fizesse no nosso lugar, não seria consagração. Você está comigo? Consagração é um ato humano. É uma decisão que eu tomo por mim mesmo. Deus pode me dar a inspiração, Deus pode me mostrar uma motivação, mas sou eu que decido. Sou eu que inicio o processo. E esse processo nem sempre tem que estar debaixo de uma emoção. O justo vive pela fé. E o que é fé? Convicção. Tem pessoas que estão esperando sentir para responder. Estão esperando sentir para começar. Quando se faz necessário apenas entender e resolver. Eu resolvo e começo. Mas vamos para os pontos, né, que veio ao meu coração e quero te ajudar a chegar neles. Se depende da gente, Deus tem em vista nos abençoar. Na verdade, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Por Deus, já somos abençoados. O que está faltando? A gente corresponder para a legalidade da bênção pousar. Você está comigo?
precisamos da legalidade para a bênção pousar. Quando Jesus disse, na casa em que chegar, declare paz nesta casa, ele disse, se houver recepção, essa paz pousa. Se houver resistência, ela volta. Eu te pergunto, a paz vai pousar ou vai voltar na tua vida? Amém? Da parte de Deus, a bênção bate na nossa porta. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, eu vou cear com ele. Essa entrada, essa participação faz as nossas vidas mudar. Você está comigo? Então nós precisamos entender isso, da necessidade, se está com a gente, o que eu preciso fazer. Tem um texto na Bíblia que diz assim, Deus, na verdade o tópico é esse, Deus planejou para que você receba. Pelo planejamento de Deus é para você receber. Tem até um versículo na Bíblia, me perdoe por não ter essa referência, porque veio para mim agora, que a Bíblia diz assim, o que tem tu que não tem recebido? Porque não receber é estranho. O comum é receber. Quando não tem alguém recebendo, a Bíblia traz esse questionamento. O que tem tu que não tem recebido? Qual é o bloqueio que está acontecendo na tua vida que você não está recebendo? Porque Deus planejou para a gente receber. Mas olha o que diz em João capítulo 15, versículo 16. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Olha que coisa maravilhosa. Você foi escolhido por Deus e designado. Muitos não têm entendido essa parte. Há um designo para você. Ah, Deus me designou a ir para o céu. Quer ir agora? Não. Então tem outro designo que você precisa corresponder, né? Então, ele nos chamou e nos designou. Para quê? Acompanha o texto comigo. Para que ele nos designou? Descubra você mesmo. Ele nos designou para que a gente dê fruto. Diga, eu fui designado para dar fruto. E ele diz ainda, e que esse fruto permaneça. Então não pode ser um ato apenas de um culto que a gente fica empolgado e emocionado e a gente tem uma intensidade naquele culto. Não, é permanência, perseverança. As coisas espirituais, elas são aferidas pela perseverança. Aquilo que não tem continuidade, não fecundou. Você está comigo? Que o fruto permaneça, a fim de que tudo, diga comigo tudo, tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então Deus planejou para você receber. Mas o recebimento tem a ver com corresponder, com o designo, com o propósito. A maioria da gente, de nós, né, vive com uma desobediência. E muitos não têm consciência da gravidade. Tem muitos filhos de Deus fora da vontade de Deus. Você está comigo? Eles atendem apenas o superficial. Hoje a maioria dos cristãos tem como responsabilidade cristã vir na igreja domingo. E se ele conseguir vir à igreja, ele se dá por satisfeito, cumprir minha obrigação. Isso é uma educação religiosa que nos habituou a vir à igreja. Mas não é essa a proposta de Deus. Vir à igreja é apenas a composição de uma finalidade, que é receber instruções, é ter conhecimento, é ter lugar para praticar a prática do bem, a piedade. Ou seja, é apenas a oportunidade da gente começar, não é o fim. O que temos feito? Qual o fruto que Deus tem encontrado? E essa questão de fruto para Deus é tão sério, né, que Jesus, pelo menos por 3 vezes, ele fala, né, que
não encontrando fruto, ele vai dizer, faz uma poda para ver se dá fruto, né? Se não der fruto, corta. Fica comigo com essa imagem. Se não der fruto, corta. Em outro momento, Jesus fala outra parábola, diz que um agricultor tinha uma videira, não sei se era uma figueira, que insistia em não frutificar. Olha a frase, ele diz, por que ela está ocupando a terra inutilmente? Arranca. Não dar fruto é estar ocupando a função inutilmente. Você está comigo? O céu vê como uma violação do propósito. Arranca. Não dar fruto possibilita cortes. Tem pessoas padecendo cortes, né? A Bíblia diz que para ter as nossas orações respondidas é necessário frutificar e o fruto permanecer. Porque se não frutificar, corte. Pessoas que estão impossibilitando, né, ser alcançadas por Deus, porque espiritualmente esse corte está encontrando essa legalidade. Então a gente vê uma estratégia de Satanás de manter pessoas fora da vontade de Deus. A gente tem na Bíblia, né, fatos que revelam a obra de Satanás. Deus disse para o homem, né, para a humanidade, na pessoa de Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o diabo disse sobre o mesmo assunto? Coma. Ele sempre vai trabalhar para manter a gente em desobediência. Porque se a gente está em desobediência, a gente fica na ilegalidade. A bênção de Deus não tem pouso nas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus dá essa instrução, perdoe. O que o diabo diz sobre o mesmo assunto? Não perdoe. A quem nós estamos obedecendo? É deste que nós recebemos salário. A quem nós obedecemos é desse que vai nos sustentar. E como o diabo ele não tem justiça em recompensar, ele só mata, rouba e destrói. Então quem está em obediência a esse canal negativo, abre a porta para esses males. Mas eu estou na igreja, mas a quem você está obedecendo? A Bíblia diz, melhor coisa é dar do que receber. A Bíblia diz, dê. O que o inimigo, o opositor diz, não dê. Eu vejo tantos crentes violando o princípio, né, da honra a Deus. Não tem como ser abençoado. Porque quando Deus diz dê, não é que Deus está precisando. Deus não precisa. E às vezes a gente diz, como é que Deus pede para mim dar quando quem está com a necessidade sou eu? Deus quer apenas um pretexto. Eu digo assim, né? Os meus filhos sempre tiveram no meu bolso mais do que eles conseguiram tirar. Você está comigo? Eles sempre tiveram em depósito mais do que eles conseguiram usar. Lá em casa eu pratico a valorização do troco. Você está comigo? Às vezes eles pedem, né, um dinheiro para a escola. Pai, eu preciso de dinheiro na escola. Quanto é? É 15 reais. Leve 20 e traga os 5. Você está comigo? Aí eu te pergunto, esses 5 é um valor representativo para mim? Não, mas no relacionamento é. Porque esses 5 de volta demonstra confiabilidade. Você está comigo? Então quando eles voltam dizendo, papai, eu comprei um chocolate, só veio 2. Eu recebo e entendo, ele não está pronto para mais.
Você está comigo? Ele não é confiável para mais. Ele ainda não tem maturidade para administrar mais. Então fica retido sempre com valores aproximados à necessidade. Mas quando ele chega direitinho com o troco, né? Levou 20, gastou 15 na proposta e trouxe 5, pode ter certeza, já tem uma nota de 50 se mexendo no bolso. Amém? Se tornou confiável para administrar algo maior. E se esse troco volta sempre nessa proporção de fidelidade, pode ter certeza, a carteira vai ficar disponível. Pega aí na carteira, meu filho. Você está comigo? Pega aí na carteira. Eu tenho dito, o dízimo é o troco que Deus quer ver na nossa fidelidade e voltar com aquilo que Ele faz chegar nas nossas mãos. Quando eu falo troco, eu não estou dizendo o último, mas é esse relacionamento da gente trazer de volta daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Quando a gente gasta o troco, a gente está dizendo, eu não sou confiável para ter mais. É por isso que muitos têm se privado da bênção de Deus. Quando Deus queria abençoar, mas estamos enganados quando a Bíblia diz dê. Não porque Deus quer tirar da gente, mas porque Ele quer ter o pretexto de se associar com a gente. O dar para Deus é abrir a porta para Ele poder fazer ao nosso favor. Quando Deus disse para Abraão, me dá o teu filho, teu único filho Isaque, era um pedido alto demais, parece. Meu único filho, Deus está pedindo, mas Deus é justo, se Ele está pedindo, eu vou dar. E diz que Abraão acreditava que era possível até das cinzas ter de volta pela fidelidade de Deus. Agora, por que Deus pediu Isaque a Abraão? Porque Deus precisava dar Jesus. Você está comigo? Ele precisava dar Jesus para suprir a nossa necessidade. Mas se não houvesse alguém que pudesse abrir a porta de ter coragem de praticar o dar a Deus, essa porta não seria aberta para Deus dar do céu para a terra. Tem muitos cristãos impossibilitados de participar da provisão de Deus, porque estão enganados por esse argumento. Deus diz dê, e uma instrução chega para a gente, não dê. A quem nós estamos obedecendo, é deste que nós recebemos assistência. Estão comigo? Então, consagração ao plano e propósito de Deus, colocando à disposição de Deus os nossos dons e talentos, tem a ver também com isso. Porque parece, né, que a gente vai se desgastar, vamos abrir mão, né, da nossa liberdade, em vez de estar atrás das minhas coisas, eu estou correndo atrás das coisas de Deus. Só que é mais uma vez um princípio. O céu esperando o nosso dar, a nossa resposta, que abre a porta para o céu entrar nas nossas vidas. Não está nas minhas referências aqui registradas, mas estava na possibilidade. Queria que você fosse para Ageu. Vai lá em Ageu. Eu fui muito abençoado com essa revelação. E a Bíblia diz que aquilo que chega aos nossos ouvidos, devemos falar dos telhados, e eu estou num telhado hoje à noite. Quero te ajudar a você perceber como o céu nos vê. Eu acho que essa informação é preciosa, né? Às vezes as pessoas consultam os espíritos para saber o que o mundo espiritual está dizendo da gente. A gente tem a Bíblia dizendo o que o mundo espiritual está dizendo da gente. Olha o que o céu diz. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz... vocês não conseguem pegar só pelo livro não, né? Brincadeira, gente. Isso seria maturidade demais, né?
Desculpa. É Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor, né? Dos exércitos. Este povo diz, olha o que Deus escuta no céu. Olha o que Deus escuta no céu. Esse povo diz, o que Deus escuta, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus escuta essas justificativas. Pessoas adiando o envolvimento. Não veio ainda o tempo. Você está comigo? Tem muita gente frequentando, né, nasceram de novo, eles estão na igreja, mas eles não entendem o propósito de frutificar. E eles sentenciam a si mesmo nessa ilegalidade, né, espiritual, nessa violação, vivendo para eles mesmos. Ah, eu vou à igreja para receber. Ah, eu preciso receber. Ah, como eu estou necessitado de receber. Chega um tempo que você gasta todos os seus bônus e não tem mais como receber, se não começar a colocar em prática o princípio do corresponder. Talvez quando você está me ouvindo falar sobre dar, você só pensa em dinheiro. Mas você sabe que você carrega um dom da parte de Deus? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e ele concedeu dons. A uns apóstolos, a outros profetas, evangelistas, pastores, mestres, ministério da música, ministério de socorros, ministério da reconciliação. Não para. Os dons diversos cobrem todo membro do corpo de Cristo. Se você nasceu de novo e você é membro do corpo de Cristo, alguma coisa de Cristo caiu sobre você. É sua responsabilidade. Eu te pergunto, é justo a gente tirar isso, a revelia, do curso, da ação? Tirar a nossa parte? Que falta vai fazer a nossa parte? A gente está aqui, né, num complexo de iluminação, som, muitos fios, muitas lâmpadas, muitas coisas sofisticadas, mas talvez a falta de um fusível. Você está comigo? Uma pecinha pequena, inexpressível, impossibilitaria todo o funcionamento. Não importa qual é a grandeza do que você carrega, o que você recebeu da parte de Deus faz falta. Se ela não estiver sendo colocada em uso, há uma ilegalidade aqui. Está comigo? Qual é a sua parte? O que você recebeu da parte de Deus? Você tem sido um crente considerado ativo e frutífero? Porque eu estou falando sobre consagrando a Deus os dons e os talentos. Seria loucura da minha parte eu me recusar a colocar à disposição de Deus o que Ele colocou sobre a minha vida. Eu teria direito de dizer, não quero, não vou, não faço. Você está comigo? Deus respeitaria pelo livre arbítrio, mas isso me deixa na ilegalidade de participar do que Deus planejou na aliança. Se eu vou participar do que Deus planejou na salvação, eu devo me adequar. É isso que a palavra fala sobre a santificação. Solte o comum, pegue o sagrado. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Essa adequação. Então aqui, Ageu, Deus está dizendo, esse povo diz, o que o povo está dizendo? Ainda não é tempo de me envolver. Estou aqui como teu irmão mais velho. Essa decisão é grave. Essa decisão está te custando muito. E nós não podemos calcular qual será o final do prejuízo. Deus escuta essa justificativa. Ainda não é tempo de me envolver. Agora olha o versículo 4. Ele diz assim, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas
enquanto a minha permanece em ruína. Deus está dizendo, é tempo de vocês terem as coisas de vocês bem acabadas, bem finalizadas, enquanto as minhas ficam relegadas ao desprezo. Tem pessoas que dizem, eu não me envolvo porque não tem tempo. Eu não me envolvo porque eu preciso terminar minha universidade. Eu não me envolvo porque eu tenho o meu trabalho. Isso é uma loucura. Eu ouvi algo, achei interessante. É mais ou menos assim. Tem pessoas que acham, que elas são vocacionadas na profissão. E elas pensam que o sentido da vida delas é exercer aquela profissão. E alguém falou com muita sabedoria, pelo menos eu concordo. Ele disse, a profissão, ou essa vocação profissional que Deus nos dá, é apenas o mecanismo de provisão para a gente ser e fazer o verdadeiro sentido da nossa existência, que sempre vai ter a ver com Deus. E com as características do caráter de Deus, porque somos filhos de Deus. E assim como Jesus viveu essa vida em resposta, eu não faço nada, senão o que vejo o Pai fazer. Eu não falo nada, senão o que eu ouço o Pai falar. Esse comprometimento resultou em ele ouvir, este é o meu filho amado que me dá prazer. Qual é o filho amado que dá prazer a Deus? Não é aquele que vive apenas para receber, é aquele que entende a sua responsabilidade de corresponder. Tem um texto na Bíblia, Salmos, me parece, 116, que diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Chega um momento na nossa vida que tem que se levantar essa responsabilidade. Então aqui no texto Deus diz, esse povo diz, e depois ele traz esse questionamento. É tempo de vocês se dedicarem às coisas de vocês, ao ponto de ter tudo bem acabado, enquanto as minhas ficam relegadas a um segundo plano? Aí ele entra aqui no versículo... Ora, versículo 5, assim diz o Senhor, considerai o vosso passado, ou seja, observe o histórico da sua vida. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Ou num saco furado. Às vezes a gente olha esse texto e diz, parece comigo. É isso mesmo, pastor. Os dias estão difíceis mesmo. Porque o que a gente ganha não dá para nada. É mesmo colocar num saco furado. A gente ganha o dinheiro, mas o dinheiro some. Não dá para comer, não dá para vestir. E a gente pensa que é uma consequência dos últimos dias. E a gente vai lidando com isso como se fosse uma consequência dos últimos dias. Quando a Bíblia aponta aqui como uma consequência daqueles que deixam as coisas de Deus em segundo plano. Você está comigo? Aqueles que andam na loucura de deixar as coisas de Deus. Ainda não é tempo de me envolver, não dá para me envolver agora não. E vai protelando. Aí eu te pergunto, e pode? Eu trago essa pergunta. E podemos adiar, ficar protelando as coisas de Deus? A data que a gente vai querer começar? Pelo jeito não tem essa escolha, porque ele disse, eu vos chamei e vos designei. Se o pastor dividisse as responsabilidades na igreja, dizendo, olha Guga, eu vou lhe designar para você ficar abrindo a igreja. Olha, pastor, eu vou lhe designar para você ligar as lâmpadas da igreja. Eu vou designar você para tocar o instrumento. Esse designo, essa responsabilidade foi compartilhada. Se Guga não vir, igreja não abre. Um designo não pode ser negligenciado à revelia, porque se você não fizer a sua parte, faz falta no conjunto.
Você está comigo? Será se Deus tem tido a gente como faltoso? Talvez até hoje você pensou que os únicos responsáveis pela obra da igreja é as pessoas vocacionadas do ministério. Hoje eu venho para te dizer, todo aquele que nasceu de novo, Deus distribuiu algo, você carrega uma vocação, você carrega um dom, resta saber se você está disposto a consagrar a Deus. Isso me veio há algum tempo e eu tenho repetido pelos púlpitos que tenho passado. Que você é tão bom naquilo para o qual Deus te chamou, que outra pessoa para te substituir, ela teria muito trabalho. Quando você só precisa ser espontâneo, por causa do dom que você carrega. Você está comigo? Bom demais. O chamado de Deus, gente, não se limita só à pregação. Tem pessoas que nós não alcançamos daqui. Eu digo, pelo menos no Verbo da Vida, pessoas não estão perecendo por falta de palavra, mas talvez estejam perecendo por falta de toque. Talvez esteja perecendo por falta de um ouvido. Talvez esteja perecendo por falta de um abraço. Eu lembro, conto isso também porque te ajuda. Um dia terminei um culto lá na igreja sede, eu ainda era o pastor. E quando eu terminei, algumas pessoas vieram tirar algumas dúvidas e eu fiquei atendendo, mas observando, tinha um grupo que insistia em ficar. Um grupo de umas 15 pessoas. E aquele grupo insistia em ficar. Eu terminei de atender. Quando fui me dirigindo ao gabinete, alguém daquele grupo gritou, pastor! E eu me dirigi ao grupo e eu pensei, eles vão elogiar a mensagem. Né? E até disse, Senhor, me cobre com teu sangue, para não vir orgulho. E quando eu me aproximei, um membro da igreja disse, pastor, são visitantes, e apresentou uma família, pai, mãe e filhos. E aquele pai tomou a palavra e disse, pastor, eu estou maravilhado com a sua igreja. Até peço perdão, porque não consegui dar atenção à palavra. E já não foi a palavra. Amém? Já me deixou isento aqui. E peço perdão porque não dei atenção à palavra. Porque da forma que eu fui recebido no trânsito, me impactou tanto que me tirou a terra dos pés. Então quem alcançou aquela família, talvez seja alguém que a gente pense, é um franelinha. Só que no reino de Deus não tem franelinha. No reino de Deus tem ministros. Ungidos, espalhados em diversos segmentos da igreja, entendendo o seu dom, o seu chamado e sua vocação, e colocando a serviço do reino de Deus. Seja pregando, seja recepcionando, seja tocando pessoas. Sabia que é possível pastorear sem título? Se você tem um chamado pastoral, mas você ainda é novo, você ainda não tem o reconhecimento de uma estrutura madura para ser levantado nessa posição, mas você percebe aquela inclinação para ajudar pessoas, chega mais cedo na igreja. E deixa Deus te guiar. Às vezes tem pessoas lá cabisbaixa, né? E você chega lá, se for um homem com outro homem, toca na perna dele e diz assim, está precisando de alguma coisa? Só esse toque aqui, ó, pode ser o sinal que aquela pessoa estava precisando para recobrar ânimo e dizer, eu não estou sozinho no mundo. Colocando aquilo que você entende que tem da parte de Deus em operação. Para que Deus te chamou? Qual é a área que você percebe assim, uma tendência espontânea? Tem muito a ver com o teu chamado. Chamado não é só de púlpito, pregar a palavra. E concluindo aqui, queria que o Ministério de Música viesse. Estou colocando grande expectativa nesse tempo da música aqui. Porque eu quero que você entenda e que Deus tenha corações consagrados hoje à noite. Eu quero que Deus lhe tenha de volta na pista. Você não é um consumidor.
Você não está na igreja só para receber. Você está na igreja para dar. E eu não estou me referindo a dinheiro. Dinheiro é o troco. Você já ouviu a mensagem daquilo que Deus faz chegar nas suas mãos. Seja fiel no troco. E você se torna confiável para ter mais. Mas eu estou falando de dar, que vai envolver teu tempo. Falávamos, acho que com o Guga lá. O mundo está recebendo uma dose de egoísmo tão acentuado que eu não sei como vai ser o destino dessas pessoas mergulhadas em tanto egoísmo, que é exatamente uma trava para as coisas espirituais. Pessoas egoístas, elas estão travadas. Você está comigo? De receber de Deus. A Bíblia diz que aquele que trabalha com mão remissa, empobrece. O que é mão remissa? É não dar tudo que pode, é não fazer tudo que sabe. É pessoas que se economiza. Eu não sei se essa expressão está certa. Se economizando. Só bota um pouquinho, só faz um pouquinho, o resto é para mim mesmo. Estamos vivendo uma sociedade onde a diversão está na palma da mão. Falávamos, né, que antigamente os brinquedos exigiam um companheiro. Se você tivesse uma bola, tinha que ter outro para chutar. Forçava a interagir com outros. Hoje, as pessoas se divertem sozinhas. Porque elas estão exercitando o egoísmo. Vai dar certo por um tempo. Você vai desfrutar de um prazer extraordinário por um tempo. Mas está criando uma violação que trará uma sentença sobre a vida de quem tem um alto nível de egoísmo. Que se economiza. Que não estão prontos a se doar. Às vezes, tem pessoas que pensam que essa espontaneidade que há nas pessoas é um dom. É uma vocação. Fica comigo, estou terminando. Sabe a música, né? Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, ele diz assim: consideremos uns aos outros, considere os outros para estimular o amor. O amor é uma coisa que se estimula, não é uma coisa que se espera. Porque tem pessoas que dizem assim: eu não percebo amor. Eu acho bonito quem trabalha na obra social. Como é bonito aquela doação que eles têm. Ah, como pessoas se dão pelos os velhinhos. Ah, pessoas que se dão por crianças. Ah, tem pessoas que se dão na evangelização. É bonito. É o dom, né, que Deus deu a elas. Elas apenas entenderam o segredo de considerar os outros. Quando você considera os outros, o que é que aumenta em você? O que é estimulado em você? O amor. Então, quem vive esse trabalho de assistência tem a musculatura do amor muito evidente. E pessoa musculosa no amor é um chamado? Não, é o exercício de colocar os outros com prioridade. Quando esse exercício se repete, preferindo em honra, me deixando gastar. Ei, tem pessoas que não conseguem receber sua cura pelo nível de egoísmo em que vive. Deus fala lá em Isaías: porventura não é esse o jejum que escolhi, que você solte as ligaduras, que reparta o teu pão com o faminto, assim vai brilhar a tua luz vai nascer nas trevas. Quando a gente corresponde àquilo para o qual Deus nos vocacionou, coisas são liberadas ao nosso favor. Você está comigo? E ele diz em Ageu: faz o seguinte, subir ao monte, mude essa estratégia de vida, de dizer ainda não é tempo de me envolver. Suba ao monte, traga madeira, edifique a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Muda essa performance. Em vez de estar se justificando, ainda não é tempo de me envolver, vá para o monte, corte madeira, né? Coloque a sua vida ativa, faça alguma coisa. Edifique a minha casa, dela eu me agradarei.
Agora, quando Deus está agradado, vai resultar em quê? Em manifestação da glória de Deus. Quando Deus está agradado, pode ter certeza, a glória dele vai te tocar. O funcionamento, a ajuda, o brilho, o prazer, a alegria. Eu tenho uma mensagem para os ricos, não é hoje que eu vou ministrar. Mas tem muitos ricos que o dinheiro não satisfaz mais. Ele tem dinheiro para comer o que ele quiser, para viajar para onde ele quiser, mas ele vai para os lugares mergulhados numa condição de tristeza excessiva. O pobre, pelo menos, tem esperança. Um dia, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. E o rico que já tem e ainda continua sem ser? Eu tenho uma mensagem para os ricos. Sabe como um rico vai ter satisfação na sua riqueza? Faça a sua riqueza ajudar outros. Porque na satisfação dos outros, a tua vai brotar. Aí você vai ver que vai fazer sentido a vida. Vamos ficar em pé e coloca a tua consagração. Pode cantar. Levanta as tuas mãos, queira mesmo ministrar ao Senhor essa devoção. Pai, eu não vou violar. Eu não sou um consumidor. Pode começar. Eu não vivo para receber. Eu vivo para dar. Deixa o Senhor perceber a sinceridade do seu coração. Que você está disposto a colocar o seu dom e o seu talento como eu amo os a serviço do corpo de Cristo. Que eu passo contigo, onde encontro a paz. Aleluia. Que tua Glória a Deus. me traz para ti. Obrigado, atento, Senhor. Te damos graças. Permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Essa é a nossa decisão. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo. Eu quero mais de ti. Em mim. Me entrego a ti. Eu me consagro. Meu prazer é viver em teu amor. Aleluia. Me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra a ti meu coração. Diante de ti a devoção. Os teus medos fugirão. O teu toque Aleluia. É tudo que eu quero. Oh, oh, aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Oh, oh, aleluia. Obrigado. És o fogo do dia e da noite a brisa. Aleluia. O sopro em meu ser. Aleluia. Que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revela. Aleluia. A mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Me entrego a ti. Aleluia. Meu prazer é viver. Aleluia. Em teu amor. Me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, abra a ti meu coração. Os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, aleluia. Oh, 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 aleluia. Obrigado. Não somos violadores da aliança. Nós nos sujeitamos e queremos mesmo que o Senhor tenha da nossa consagração a disposição de executar os teus planos. Envolve renúncia, doação, mas nós queremos. Obrigado por este caminho tão próspero, tão abençoador.
Oh, aleluia. Pastor, eu queria orar pelos pastores. Queria que vocês viessem aqui. Janaína, vem aqui. As esposas podem vir.